Olá pessoal, boa noite. Estou aqui hoje para fazer um vídeo para vocês com relação aos comentários dos vídeos que o Júnior participa aqui com a gente. Como são muitos e muitos comentários, a gente vai ler alguns aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Aqui é Sander William, ficaremos juntos durante alguns minutos, hoje aqui no podcast Conectados S.A. com os comentários dos vídeos do Júnior para vocês. Começando aqui, o Hard Noob Games BR 7944. Salve rapaziada, no último vídeo sobre lobisomem, eu falei sobre um relato do meu pai. Porém, veio na minha memória uma experiência bizarra que tive também. Eu até esqueci de mencionar esse. Eu trabalhava fazendo entrega de móveis em Francisco Morato, São Paulo. Isso foi em 2022. Fui entregar um sofá na casa de um cliente e o cara que foi receber a entrega era meio esquisitão. Até aí beleza. Quando fomos deixar a mercadoria, ele pediu para deixar no quintal. E nesse quintal dava entrada para a casa. No momento que colocamos no chão, eu vi de relance que tinha alguém na porta, do lado de dentro. E eu não olhei muito, só cumprimentei. Na hora nem reparei, achei que era uma senhora. A porta era daquelas bem comuns de alumínio, com vidro e grades. No momento que pedi para o rapaz assinar a nota, meu colega que estava comigo olhou para a pessoa dentro da casa e eu também. Gente, eu juro por Deus, eu não sei o que era aquilo. Estava com as mãos na grade da porta segurando e forçando a grade e grunhindo e olhando para nós. Tinha o cabelo todo arrepiado para cima e muito grande, tipo uma juba. Pele meio alaranjada, os dedos grossos, o rosto todo esquisito, parecendo um focinho, e não falava nada, só grunhia. Meu colega saiu fora da casa e me deixou lá sozinho com o cara e eu só olhando aquela coisa esquisita e lá dentro tudo escuro. Só tinha uma TV de tubo chuviscando, sem nada passando. E o cara da entrega agindo normalmente, e ele disse para aquilo: calma, sua mãe vai chegar já. Depois que o cara assinou, eu saí fora, sem falar nada, bem em choque. Quando entrei no caminhão, eu perguntei para o meu parceiro: você viu? Ele disse sim. E até hoje eu não sei o que era aquilo. Mas era muito esquisito. As mãos eram peludas e as unhas grandes. Gente, não é zoeira. Eu nem sei o que era aquilo. Foi a coisa mais estranha que eu já vi até hoje. Então, puxa, que relato, hein? Relato do Hard Noob Games BR 7944. Valeu aí, grande abraço pra você. A gente falou muito nesse vídeo sobre o número 7, que o número 7 tinha um tipo de... Era como se fosse um amuleto, alguma coisa assim, para algumas pessoas. Traz sorte, para outras pessoas traz azar. E o Amazing Clips 7457 comentou assim, o 7 não é relacionado somente à perfeição, mas o Zohar e o Torá vão falar que ele está relacionado à transformação, ao movimento e à criação, mas também está relacionado aos 7 planetas da astrologia antiga. Rapaz. Vamos ver aqui mais um comentário. O Francisco Pereira, 9030. Esclareçam o nível de força desse ser. O puro sangue e o pactuado, segundo o relato do primeiro encontro,
foi dito que o lobisomem deu uma surra na pessoa. Digamos que os filmes mostram uma versão mais sangrenta, como é a real força deles. Em relação aos humanos, seria isso? Os filmes estão mostrando eles mais fortes do que realmente eles são? Eu acredito que não, cara. Por quê? Porque eu acho assim, se no filme tá passando aquilo, ele é sangrento realmente, na vida real com certeza é. Porque se ele atacar uma pessoa aqui nessa esquina, agora aqui, nessa noite, por exemplo, você acha que ele não vai ser sangrento? Você acha que ele vai ser... vai deixar a pessoa ir embora tranquilamente, dependendo da situação? Eu acredito que não. Acho que vai ser sangrento sim pra caramba. Vai atacar a pessoa e vai matá-la. Robert Williams comentou assim também: acho que a questão do alongamento de ossos e mudança de órgãos deve ser por questão de consciência, seja baixa ou alta, porque se você for levar para a fantasia, e meio também que lógico desde que se alcance, o filme Lucy tem uma parte onde ela já está com quase 80% do seu uso do seu poder do cérebro. Esse filme é muito interessante. Ela consegue manipular a matéria, inclusive muda de forma suas mãos e cabelos, e enfim, tudo o que quiser. A lógica por trás disso é o poder do uso dela da consciência, como se fosse um ser superior. Faz sentido, mas enfim, creio que isso deva ocorrer em seres do tipo lobisomem, já que o mesmo é um espírito e fica em um ser material, então não duvido. Tipo é meio maionese, mas se atribuir o sentido da consciência, então tem lógica, mas às vezes a lógica não tem onde entrar. Exatamente, você falou tudo. Essa última frase tua aqui, ó, foi bem interessante. Por quê? A gente está falando do lobisomem. Eu acredito no lobisomem. Eu acredito realmente que existe um lobisomem, uma criatura, um ser. Mas aí que tá. A lógica não entra numa questão dessa. Mas aí entra o sobrenatural. E o sobrenatural é capaz de tudo. Assim, fisiologicamente, claro, você não vai achar que vai crescer pelo nas mãos da pessoa. Você não acredita que vai crescer pelo no rosto das pessoas, vai mudar o maxilar, vai mudar os olhos, vai mudar a orelha, vai mudar tudo. Na parte da biologia, da anatomia humana, realmente isso não vai acontecer. Mas é que tá, a gente tá falando de algo sobrenatural. O sobrenatural realmente pode fazer isso. É algo realmente que está um poder ali a mais com relação à pessoa. Então o sobrenatural realmente é capaz de fazer isso. A maldição realmente é capaz de fazer isso. E é isso que a gente... Entendi bem seu comentário. É exatamente. A lógica às vezes não entra muito na parte do lobisomem. É algo sobrenatural que acontece. Ou seja, tudo pode acontecer. Para mais um comentário aqui. Bastante comentários, hein, cara? O pessoal comentou bastante aí. Esse vídeo número 3, o qual o Júnior participou. O Alisson KKJ 8873. Por que todos os lobisomens são relacionados com o mal? Isso não seria injusto? Vocês não acreditam que essa criatura, por ter diversas formas e maneiras diferentes, não possam existir até lobisomens que não são maus? Ou que até fazem o bem? As pessoas relacionam tudo aquilo que não conhece ao mal ou ao diabo. É ignorância pensar assim. É a parte do lobisomem que, devido à criatura, né, se transformar, você realmente não vai saber se o lobisomem vai fazer mal para você ou bem. Você não vai esperar devido à criatura estar na tua frente. Você acaso
você vê um lobisomem. Mas o Júnior comentou aqui com a gente que segundo ele, né, comentou, existe o lobisomem branco. Alguns falam lobisomem albino também, né? E esse seria mais o lobisomem em si, mais neutro, mas em alguns episódios ele faria até o bem, como achar pessoas desaparecidas, pessoas realmente ali na mata que possam acabar se perdendo, estão feridos, alguma coisa assim. Não sabemos ao certo, mas o Júnior deu esse relato aqui pra gente, que o lobisomem branco, o lobisomem albino faria acontecer essas situações desta forma, né? Então vamos esperar aí a próxima participação do Júnior para perguntar para ele realmente. Ver aqui mais um comentário. Contos Noturnos 4091. Posso estar dizendo bobagem, mas pelo meu vago entendimento quem possui olhos vermelhos, nesse caso, são os alfas, líderes de uma alcateia e puro sangue. Esses que também são vindos de uma linhagem de família. Exatamente. Os olhos ali falam tudo realmente, né? Os alfas, os líderes de uma alcateia e puro sangue. Bacana. Vamos para mais comentários aqui. Ronaldo Dias Machado. Aquela história de pessoa, se tiver o 7º filho homem, é um lobisomem, é verdade isso. Ele não perguntou, ele afirmou. Tem essa maldição aí do 7º filho. É bem conhecida aí, principalmente nessas histórias de antigamente aí, cara. Bacana mesmo. Tem um vídeo, acho que um da Sandra aqui eu já comentei semana passada. Esse aqui, se eu já comentei, eu não vou ler novamente. Vamos ver aqui, ó. Mais uma aqui bem comprido, ó. Esse aqui é bem interessante, ó. Ribeiro Lima, 8736. Oi pessoal, desde criança ouço falar em lobisomem. Tem algumas histórias. Tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos. Morávamos num bairro do Paraná, eu e minhas irmãs, e meu irmão. Era de madrugada, quando eu e minha irmã escutamos latidos de cachorro na rua. Parecia que eram todos os cachorros da redondeza. Nos acordamos com o barulho, mas eu e minha irmã ficamos quietinhas no quarto e escutamos meu pai dizendo assim para minha mãe, em voz baixa: Maria, Maria, vem aqui na janela, ver o que esse cachorrão entrou aqui. E nisso, esse cachorrão foi para a janela do nosso quarto e começou a arranhar. Ficamos com muito medo, mas ele logo foi embora, levando aquele bando de cachorros com ele. E meu pai falou para minha mãe: será que eu falo para ele vir buscar o sal aqui amanhã? E minha mãe fez um sinal que não. E no dia seguinte, nós fomos com meu pai e minha mãe, fomos lá fora da casa e da janela do nosso quarto e vimos as marcas dos arranhões de sangue na parede, fora de casa. Comentamos com a vizinhança. Muitos vizinhos pediram para ver as marcas das garras com as marcas de sangue. Puxa vida, hein, cara. Tem a história, né? Se você falar assim, vem buscar o sal amanhã, diz que o cara aparece. O cara aparece e vem buscar o sal que você me prometeu ontem. É muito interessante, realmente. Cara, são tantas histórias realmente que, olha, são incríveis. Histórias que
acontecem desde os tempos dos nossos avós, dos nossos pais, hoje acontecem, e engraçado que nessa parte de lobisomem sempre são histórias muito parecidas. Não importa se isso aconteceu em 1920, 1950, 1970. Até hoje, quando se trata de lobisomem, são sempre as mesmas histórias. E isso é bacana. Ou seja, é uma linhagem de histórias, de relatos, e aí que faz a gente crer realmente que o lobisomem possa existir. Porque as histórias não se modificam. As histórias apenas elas vão evoluindo para os dias de hoje. Mas não é uma mudança drástica que acontece nessas histórias. São histórias muito parecidas. A história que é contada hoje, 2025, se eu sair e ver um lobisomem lá, por exemplo, ou alguma pessoa vier me contar, há um mês eu vi o lobisomem, há um ano atrás eu vi o lobisomem, vai ser praticamente a mesma história ali, o estilo de história que eu ouvi dos meus avós, dos meus pais. Ou seja, por isso é difícil não acreditar que exista realmente essa criatura, o lobisomem. Porque as histórias são muito parecidas, não importa o tempo, se o tempo passou ou não. As histórias são sempre muito parecidas e algumas até iguais. A Cláudia Rocha. Petrópolis tinha um homem que se transformava em lobisomem no bairro Cuiabá, Itaipava, Petrópolis. Interessante, vamos ver aqui mais algum comentário. Tem alguns que eu já li no outro vídeo passado, por isso que eu estou procurando aqui, ó. É @Croide Medeiros, Lopes Medeiro, 5673. Eu moro na cidade de Jacupiranga, São Paulo, e já vi um. Passou em minha frente, na estrada escura, uns 15 metros de mim. Puxa, imagina você estar. Não sei se ela estava de carro ou estava de a pé aqui, né? Eu acho que de carro, né, cara? É à noite, né? Uns 15 metros do carro. Se você vê uma criatura dessa, carro à noite, agora, por exemplo, você está passando de carro em algum lugar, vê uma criatura como essa, você acha que seu carro vai te proteger? Se for um lobisomem ali apenas passando por aquele local, tranquilo, mas se ele realmente quiser te atacar, você acha realmente que o seu carro iria te proteger ou não? O Otávio Della Vecchia fez um comentário bem bacana aqui, ó. Graças à internet, muitas coisas chegam ao nosso conhecimento hoje em dia. Exatamente. Tantas coisas não aconteciam. Por isso que eu falei aqui sobre as histórias de antigamente, dos tempos dos nossos avós, nossos pais, com relação ao lobisomem. E hoje são as histórias muito parecidas, muito iguais. Ou seja, antigamente não tinha essa parte de internet, não chegava as coisas tanto assim pra gente. E hoje já chega, né? Então, graças à internet. E mesmo com a evolução da internet, com a evolução da tecnologia, as histórias parecem as mesmas. Ou seja, por isso que fica aquele fundo de verdade. Essa criatura realmente existe em várias partes do Brasil, do mundo, e que as histórias acontecem pra valer. O Tupper Fest. Sempre acreditei nessas histórias sobrenaturais, pois meus avós e tios contavam muito dessas histórias. Vamos ver mais algum comentário aqui. A gente também fez um vídeo sobre a besta de Gévaudan, lá na França, né? E um podcast muito bacana que a gente fez. Se você quiser ver lá, procura lá, Besta de Gévaudan. É interessante. O DH950 comentou aqui, ó. A besta de Gévaudan era um homem com uma hiena. Ninguém sabe como ele conseguiu aquela hiena, mas era uma hiena. Depois mataram ela. Há muita controvérsia nela na França, desde daquela época até hoje. Muitos falam que era um lobisomem, realmente, que matava as pessoas, atacava as pessoas.
cometeu vários e vários assassinatos. Segundo eles, era um homem que morava no campo, no mato. Ele fez um pacto. Ele passava fome, passava necessidades. Ele fez um pacto para conseguir alimento. A vontade dele, ele via lobos caçando, tendo carne à vontade. E ele queria caçar como um lobo. E aí, até um certo dia, uma entidade parou em cima da árvore, olhou para ele, apareceu para ele, olhou para ele e falou assim: você quer caçar como aquele lobo lá? Você quer ter fartura de carne na sua mesa para sua família? Eu posso fazer isso para você. E acabou acontecendo tudo. Outros dizem que é uma hiena que matava ali as pessoas, mas até hoje realmente ninguém sabe o que era, o que acontecia com isso. E é uma história muito interessante que nós temos lá no nosso podcast, A Besta de Gévaudan. Você é o nosso convidado, pesquise lá. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo curto, a gente comentando alguns comentários com relação aos vídeos nos quais o Júnior participou aqui com a gente, né, com relação ao lobisomem. Quero agradecer a vocês, compartilhe, mande para quem você quiser, curta, comente, compartilhe, enfim, inscreva-se no nosso canal, fale bem do nosso canal para outras pessoas se inscreverem também lá no nosso canal Podcast Conectados SA, ok? Grande abraço para vocês. Nós fazemos vídeos, nosso vídeo principal é todo domingo às 9 horas da noite, horário de Brasília, e nós colocamos alguns vídeos durante a semana, no meio da semana, aí com relação aos comentários, principalmente dos vídeos de lobisomem, essa criatura fascinante que mexe com a nossa imaginação, realmente, ao longo dos anos, tá ok? Grande abraço para você que ficou comigo aí nessa noite, e cuidado, se você estiver sozinho, escutar algum uivo, algum grito, algum urro de um lobo, pode ser o lobisomem que está perto de você. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.